tarde, nós estamos então no laboratório de materiais dentários, Centro de Desenvolvimento e Controle de Biomateriais. Gostaríamos de ter a presença de todos aqui nesse momento, mas a vida mudou em função da pandemia. Essa aula antes era uma aula presencial e agora esse conteúdo vai entrar com material complementar. Nós vamos mostrar para vocês aqui uma coisa que parece bastante teórica, mas tem uma aplicação prática muito direta, né, com avaliação de materiais odontológicos. Aqui vocês estão vendo uma máquina de ensaios mecânicos, fabricante EMIC. É uma máquina em que ela é composta por um sensor chamada célula de carga, em que ele vai registrar na máquina variações de carga. Então ele vai dar uma carga em quilograma-força, ou newtons, né? Então essa célula de carga ela capta essas informações e transfere a um software, né, a um computador. Os movimentos dessa máquina é um movimento de descida e subida desse braço, e aí com as chamadas garras ou dispositivos a gente vai fazendo alguns testes, né, que são testes característicos de materiais dentários. Nesse caso vocês estão vendo aqui um apoio fixo inferior, 2 pontos, mais um apoio superior móvel, que vai ser usado num ensaio que se chama ensaio de resistência à flexão. A gente vai colocar barrinhas confeccionadas com materiais odontológicos, no caso resina composta, e aí quando a gente vai acionar essa máquina, ela vai descer, vai fazer o corpo de prova fletir e vai fraturar, quebrar esse corpo de prova. Ela vai avaliar então todos esses eventos no modo dinâmico até a fratura do corpo de prova, e no final nós vamos ter um valor de resistência à flexão da resina composta que vai ser testada. Então isso é uma característica, uma propriedade do material, resistência à flexão, e que é obtida de uma maneira bastante prática, né, em um laboratório de materiais através desse ensaio de resistência à flexão. A norma que regulamenta esse teste de flexão por 3 pontos é a norma ISO 4049. Então agora eu vou mostrar para vocês como se faz a confecção dos corpos de prova para esse teste. Nós temos esse molde de aço inox para a preparação das amostras. As amostras são em formas de barra. Então nós inserimos o material, a resina composta, nessa matriz, nesse molde, e depois nós fotoativamos. Notem que embaixo da matriz nós temos uma placa de vidro e também tiras de poliéster. Em cima da matriz nós vamos também colocar tiras de poliéster sobre os corpos de prova confeccionados e uma lamínula de vidro. Vamos encostar o aparelho fotoativador na lamínula de vidro e vamos fotoativar em toda a extensão do corpo de prova, da barra, durante o tempo preconizado pelo fabricante, que nesse caso é 20 segundos. Após a fotoativação, nós abrimos o molde e as barras estão prontas, confeccionadas. Agora é só remover o que sobrou de material restaurador para fora do molde através de lixa, e esse material ficará imerso em água destilada a 37 graus até o momento do teste, no mínimo 24 horas. Nesse momento é necessária a configuração do método no computador para começar o ensaio na máquina de ensaios universal, na EMIC. Então é colocadas as medidas do corpo de prova e dado início ao ensaio. Pessoal, agora vamos mostrar então o corpo de prova. Como eu falei anteriormente, esse é um corpo de prova, né? Ele é na verdade uma barrinha feita com resina composta, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é o material odontológico. A gente chama de resina composta. Tá? Ele é um material estético, né? Aqui tem que estar fechado, que ele, com a presença da luz, ele vai fotopolimerizar. É o mecanismo de reação de preço chamado fotoativação. Então foi confeccionado através de uma matriz, um corpo de prova de resina composta. Aqui tem todo o cuidado, né, de confeccionar, deixando um corpo de prova regular, em que a gente tem as dimensões de largura, altura, comprimento pré-estabelecidas e que pode ser checado, né, antes da realização do ensaio. E nós vamos colocar esse corpo de prova
no dispositivo, né, de ensaio a flexão, resistência à flexão. Então nós vamos comandar essa máquina de ensaio, vamos aproximar e ela vai fazer um movimento em torno de 0,5 milímetros por minuto, é um movimento lento. E quando tocar no corpo de prova, antes mesmo de fazer a flexão e a fratura dele, ela vai começar, obviamente, a registrar as cargas, né? Uma pressão que vai ser exercida, que nós podemos verificar aqui no dispositivo. Eu posso aplicar uma pressão em torno de 10 newtons, né? Equivale a aproximadamente 1 kg a força, arredondando. Então essa máquina, ela vai dinamicamente registrar as cargas e a carga máxima de fratura, ela vai ser calculada numa fórmula que é o valor de resistência à flexão. Com deslocamento de 0,5 milímetros por minuto, vocês vão começar a observar que o corpo de prova vai começar a fletir e vai continuar então esse movimento até a fratura que ocorreu agora. Iniciado o ensaio, é possível verificar a deformação, aqui quando começou, o barulho começou a tocar, e automaticamente vai se criando a curva tensão, deformação do material, e vai ser construída até o momento da fratura. Bom, esse é o gráfico criado durante o ensaio. É um gráfico tensão, vocês têm aqui no eixo Y, e deformação no eixo X. Essa primeira parte aqui da curva, você pode notar uma parte mais reta, né? É a deformação elástica, depois nós vamos ter a deformação plástica. Toda essa área sobre tensão e deformação é chamada tenacidade. E aqui nós podemos observar os valores obtidos, né? Nós tivemos o corpo de prova em que é previamente mensurado, 2,25 milímetros, né, de largura, a altura 2,08, a distância entre os apoios inferior 20 milímetros. Consequentemente, a área calculada foi de 0,32 milímetros quadrados. E aqui nós temos a força no momento da fratura, que ela é calculada em tensão, nesse caso foi 78 megapascal, aí sim. 25,35 newtons é a força, é uma medida do corpo de prova, e aqui esse valor calculado de tensão é uma medida do material, tá? Já é calculado de acordo com a área que foi testada, e isso então padroniza o ensaio, né? Deixa ele de modo semelhante, que pode ser comparado com outros testes em outras universidades, em outros países. Então tudo isso foi calculado, e para cada ensaio, é importante destacar, vai criar uma curva tensão-deformação, em que as características da curva elas vão informar muito sobre as características dos materiais odontológicos e as suas aplicações. Vocês puderam observar dois corpos de prova do grupo 1, foi um corpo de prova em que foi aplicado as melhores condições de preparo de amostra, ou seja, em que o aparelho fotopolimerizador ele foi colocado em contato com a resina composta para realizar a fotoativação. Mostrando no gráfico curva tensão-deformação, esses dois corpos de provas, eles obtiveram maior valor de resistência, uma maior carga aplicada para realizar a fratura, consequentemente, maior valor de resistência à flexão. Enquanto os dois corpos de provas, que você pode observar aqui, que aqui estão representados na cor verde e azul, você pode observar que o corpo de prova não desenvolveu uma suficiente resistência à flexão quando comparado ao grupo anterior. Consequentemente, esse grupo ele foi polimerizado numa situação em que houve um afastamento da ponta do aparelho fotopolimerizador, gerando uma menor resistência à flexão. Isso pode ser traduzido numa realidade clínica, podemos representar, em que a luz azul ela é colocada direto sobre o material odontológico. Nesse caso aqui nós temos o registro de 400 mW por centímetro quadrado, e vocês podem observar que a simples inclinação da ponta faz com que possa perder em torno de 50% da capacidade de penetração de luz, que vai resultar num menor grau de conversão, consequentemente, maior eficiência de polimerização. E se a gente afastar a ponta também, eu tenho um resultado bastante significativo aqui de redução de intensidade, né, de luz azul, que é utilizada para a conversão do fotoiniciador e a polimerização propriamente dita da nossa resina composta.
Agora, nós estamos confeccionando corpos de prova para o ensaio de dureza Vickers. A dureza Vickers, ela se baseia na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante, de um penetrador do tipo Vickers. Esse ensaio ele é considerado não destrutivo, então nós poderíamos ainda utilizar as mesmas barrinhas que foram fraturadas no teste de resistência à flexão por 3 pontos, mas como vocês estão vendo, confeccionamos discos e esses precisam estar bem polidos. Não existe uma padronização para os corpos de prova que são submetidos à dureza, somente que eles precisam ter um ótimo polimento para que o penetrador consiga fazer a leitura da dureza, da superfície desse corpo de prova. Como temos outros ensaios de dureza, a ponteira do microdurômetro deve estar de acordo com o ensaio a ser realizado. Então, esse é a ponteira Vickers. Então, agora foi feita a escolha do método, que está ali, ó, HV, no painel, no demonstrador digital, HV, que é a dureza Vickers. Então, o teste foi configurado para aplicação de 100 kg força durante 10 segundos. Agora, o penetrador está aplicando uma força de 100 kg durante 10 segundos. Quando terminar os 10 segundos, o ensaio será finalizado. Finalizando o ensaio, é essa a impressão que o microdurômetro deixa na superfície. HV igual a 51,7 é o valor de microdureza desse corpo de prova. No mesmo corpo de prova, podem ser feitas até 3 impressões. Esse valor de dureza obtido no segundo corpo de prova deu mais de 50% inferior em relação ao outro corpo de prova testado anteriormente. Esse baixo valor pode estar associado, como o professor Piva explicou antes, à fotopolimerização ou à distância do fotopolimerizador do material. Quanto mais próxima essa ponta estiver do material restaurador, maior será o grau de conversão de monômeros para polímero e, consequentemente, maior a dureza desse material. Qual é a importância dos laboratórios de materiais e os ensaios laboratoriais para a evolução da odontologia? Nos laboratórios de materiais, nós podemos testar o desempenho de alguns materiais odontológicos que são introduzidos no mercado. E aí, com as variáveis isoladas, vocês podem ver uma máquina que simula a escovação. Se os materiais não tiverem resistência à abrasão, obviamente, eles vão fracassar no ensaio de escovação. Durômetro, né, que mede a dureza do material, com propriedades, né, que pode ser avaliado, bem como uma série de outros equipamentos que são usados para avaliar as propriedades de materiais. Aqui uma máquina de ensaios de ciclagem térmica, que simula, por exemplo, aquela condição de, vamos imaginar, costumo dizer na aula, do petit gâteau, do frio do sorvete com o calor, né, da cobertura, enfim, do chocolate, e consequentemente com a contração e dilatação que nossas restaurações sofrem, né, e por ciclos repetitivos ao longo de muito tempo. Então, essas condições laboratoriais, elas não são a evidência final de que os materiais são bons e que podem ser comercializados e usados na prática odontológica. Entretanto, se os materiais fracassarem nessa primeira etapa, que vem antes mesmo das avaliações clínicas, é por óbvio, né, de a gente imaginar que esses materiais não devem ser usados dentro das práticas odontológicas para não expor as pessoas a materiais com desempenho que são insuficientes, que não preenchem os requisitos para a utilização como material odontológico, não tem um baixo desempenho e, consequentemente, uma baixa longevidade. Então, os ensaios laboratoriais eles podem predizer, em parte, o desempenho clínico que esses materiais vão ter através do tempo.